Fala galera, tudo beleza? Vamos aí à nossa primeira aula de Química Orgânica, Química 3, aqui do Extensivo Química. Se por acaso você é novo aqui no canal, não deixe de ler a descrição do vídeo, porque lá eu coloco muita informação importante. Se você puder, dá o seu like aí para fortalecer o nosso canal. E não esquece, compartilha com a galera aí o nosso trabalho para que mais pessoas possam conhecer aí esse mega esforço que eu estou trazendo para vocês aqui no YouTube. Essa primeira aula de Química Orgânica a gente vai trazer a parte introdutória, onde eu não vou contar o histórico de onde surgiu a Química Orgânica. A gente vai direto aí, digamos assim, na parte mais consumível do conteúdo para nível de vestibulares, provas e diversos. De qualquer maneira, na descrição, eu falei estranho, né? De qualquer maneira, na descrição do vídeo, eu estou colocando para vocês ali um link onde quem tiver interesse de conhecer a história da química orgânica está lá para vocês, tá? Vamos lá, galera. Eu preciso que vocês saibam que a química orgânica, ela é a química do carbono. E quando a gente fala do elemento químico carbono, é necessário que algumas coisas, alguns pré-requisitos a gente tenha. Se por acaso você já estudou tabela periódica e ligações químicas, você vai pegar de boa isso. Assuntos que eu ainda não falei no extensivo. Se por acaso você nunca estudou química na sua vida, talvez você fique um pouquinho perdido. Mas agora na tela está passando especificamente quais são as aulas que eu falo sobre a tabela periódica e sobre ligações químicas. E aí, você que está estudando química do zero, depois você pode dar uma olhadinha nessas aulas aí para pegar uma boa base teórica. A gente precisa saber que o carbono é um elemento químico que faz 4 ligações covalentes. Por que o carbono faz 4 ligações covalentes? Para quem não lembra, ligações covalentes é aquela em que há compartilhamento de elétrons. E essas 4 ligações covalentes acontecem por qual motivo? Acontecem porque o carbono é um elemento que tem número atômico 6. E a distribuição eletrônica dele será 1s2, 2s2, 2p2. Você que nunca estudou distribuição eletrônica, está passando agora aqui na tela especificamente qual é a aula em que eu falo de distribuição eletrônica. Então essa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 e 2p2, nós temos um total aqui de 4 elétrons na última camada, ou camada de valência, ou nível de energia mais externo. O que vai acontecer? Esses 4 elétrons faz com que o carbono faça justamente essas 4 ligações químicas. E nós falamos que o carbono é um elemento que tetravalente. Então, a gente precisa analisar inicialmente os elementos organógenos, tá? Aqui está escrito tetravalente. Os elementos organógenos de fundamental importância que a gente saiba quem são e o que eles fazem. É óbvio que a gente pode ter vários elementos da tabela periódica, mas a gente vai focar aqui, digamos assim, nos mais importantes a médio prazo, tá? Então a gente vai ver aí o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, os halogênios, show de bola? Então nesse primeiro pedaço do vídeo a gente vai discutir esses principais elementos. Mais uma vez, galera, eu estou me sentindo um pouquinho mal aqui, justamente com os alunos que nunca estudaram química na vida, porque eu estou falando aí, de acordo com a nossa ordem cronológica do extensivo, de assuntos que eu nunca falei aqui ainda, especificamente nessa playlist desse curso, tá? Então eu estou me sentindo mal, eu queria pedir desculpa para essa galera, show? Então o que acontece? O carbono é um elemento, ele vai fazer essas 4 ligações. Um outro elemento importante que a gente vai ver muito aí a curto prazo, que é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico, o primeiro da tabela periódica, né? Ele vai apresentar número atômico 1 e a distribuição dele eletrônica é 1s1. O que acontece? O elemento hidrogênio, né, ele vai fazer apenas uma ligação covalente. Show de bola? Então, o elemento químico, né, o átomo do elemento químico hidrogênio, ele vai passar por isso, ou seja, é um elemento monovalente. A gente vai ter aqui, no caso, apenas uma valência, então a gente precisa saber que ele faz apenas uma ligação covalente. Quando a gente está trabalhando nesse sentido de ligação química, a curto prazo, né, nesse curso de Química Orgânica, é legal que você saiba que a gente vai vir um pouquinho mais na frente, a gente começa com os
hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos em que nós teremos apenas átomos de carbono e hidrogênio, esses dois elementos. E é fundamental que você saia dessa aula ciente de que você precisa ter em mente que o hidrogênio faz uma ligação e o carbono faz 4 aí para alcançar essa estabilidade. Outros elementos que a gente vai ver muito é o oxigênio, tá? O oxigênio ele tem número atômico 8, a distribuição eletrônica dele 1s2, 2s2 e 2p4. Pelo fato de ter uma quantidade de 6 elétrons na camada de valência, isso faz com que o oxigênio necessite de fazer 2 ligações covalentes para alcançar essa estabilidade. Ou seja, enquanto o hidrogênio faz 1, o carbono faz 4, o oxigênio faz 2 ligações covalentes. Outro exemplo de elemento que a gente vai ver muito é o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento de número atômico 7, tá? E esse número atômico 7 implica uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p o quê? 2p3, fazendo com que no nível mais energético, né, na última camada de valência, a gente pode falar assim, para vocês entenderem, a gente tem um total de 5 elétrons na camada de valência, tá? Então esses 5 elétrons na última camada, para que seja alcançada a estabilidade, o que vai acontecer? Ele vai precisar fazer 3 ligações covalentes, ou seja, um elemento trivalente, para que seja alcançado o octeto. Outros elementos, né, na verdade, vamos falar no plural, são os halogênios, que são os elementos localizados na família 7A da tabela periódica, como flúor, cloro, bromo, iodo. Esses aí aparecem muito, né, aí nos compostos orgânicos. O que acontece? No caso dos halogênios, que são os elementos localizados aí na família 7A ou grupo 17, esses elementos eles possuem em comum o quê? A presença de 7 elétrons na última camada. Então, o fato de possuir 7 elétrons da última camada, que eu vou representar como genericamente de Ns2 e Np5, o que é esse N? Esse N é o número do nível de energia o mais externo. Ele vai possuir 7 elétrons na última camada. Qualquer um, flúor, cloro, bromo, iodo, qualquer um deles apresenta na camada de valência essa configuração aqui. Então, ter 7 elétrons na última camada faz com que os halogênios façam apenas uma ligação covalente. Claro, não são apenas esses elementos que vão aparecer na química orgânica. Como eu disse para vocês anteriormente, esses são alguns que é legal que você saiba aí que são os elementos organógenos mais famosos. Então a gente tem aí, recapitulando, hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, os halogênios. Outros elementos são de fundamental importância também para a química orgânica, como, por exemplo, o fósforo, tá? Então, o fósforo também ele é importante, ele tá mais ou menos no mesmo jogo que o nitrogênio, que é fazer 3 ligações covalentes. Esse daqui foi o primeiro bloco da aula, dessa nossa aula de introdução à química orgânica. Qual é a conclusão com relação ao que está aqui no quadro? Você, que já estudou essa parte de ligações químicas, de tabela periódica, você muito provavelmente conseguiu se encontrar com relação ao que está sendo mencionado aqui. A galera que nunca estudou esse tema, naturalmente vai ficar um pouco boiando, um pouco perdida, mas isso será sanado lá nas futuras aulas que eu mencionei lá no vídeo anteriormente. O que agora a gente vai fazer? Agora eu vou apagar o quadro, né? E o que o professor vai trabalhar? A gente vai ver algumas características do carbono com relação a essas ligações covalentes. Eu apago o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora que a gente já sabe que o carbono faz 4 ligações, como que isso vai ocorrer em termos de geometria molecular, né, a nível de nomenclatura? Então, tá passando aqui na tela agora, especificamente, qual é a aula em que eu falo sobre geometria molecular. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o carbono ele pode fazer 4 ligações covalentes, onde a geometria é do tipo quando eu disse fazer 4 ligações covalentes, claro, todas elas serão 4 ligações. Eu não falei bonitinho. Aqui eu estou querendo dizer que, no caso, são
4 ligações covalentes do tipo simples, tá? Vou escrever aqui para vocês para ficar mais bonitinho, ó. 4 ligações simples. Além disso, é legal que vocês saibam que o nome da geometria molecular do carbono, quando está rolando aqui desse jeito, é a geometria do tipo tetraédrica, tá? Então a geometria é do tipo tetraédrica. E o que vai rolar? Esses ângulos aqui, internos, entre as ligações aqui, eu vou até trocar um pouquinho de cor, muito embora eu acho que não vai aparecer aqui para vocês. Esse ângulo aqui, ele, do jeito que eu estou colocando aqui no quadro, ele aparenta ser o quê? 90 graus. O que vai rolar? Esse ângulo aqui, ele é 109 graus e 28 minutos, para ser mais específico. Fiquemos no 109 graus. O que vai rolar? Essa geometria do carbono, essa geometria molecular, que é tetraédrica, ela é uma geometria o quê? Espacial. Isso quer dizer o quê? Que existem dois tipos de geometrias. Existe a geometria que ela é plana, ou seja, que você representa fielmente num plano, que é todos os outros casos do carbono, mas essa especificamente, a gente precisa de um arranjo tridimensional. Pensando nisso, tem uma área da química que é a estereoquímica, se não me falha a memória. Ela trabalha com o quê? Ela trabalha com uma representação dessa maneira aqui que muitos livros colocam e às vezes podem pegar em algumas questões de vestibulares e ficar um pouco perdido, que é, ele vira para você e coloca assim, ó, ele vai colocar desse jeito aqui, ó, um tracinho mais grosso, tá? E um tracinho aqui pontilhado. O que é isso? Essa representação aqui, digamos assim, normal, né, só a linhazinha, são as ligações que estão justamente no plano, né, no quadro. E o que você está vendo com um traço mais grosso é o que está para frente do plano e esse pontilhado para trás, tá ligado? Então isso gera um aspecto que a gente chama de geometria tetraédrica, de acordo com uma figura geométrica que é o tetraedro, que eu estou colocando para vocês aqui uma imagem para vocês terem essa ideia, tá? Então, quando vocês pegarem algum tipo de questão de vestibular lá na frente e tiver essa representação, galera, isso daqui é uma ligação covalente comum, só que essa área da química, né, a estereoquímica, a gente procura representar como que rola a parada fielmente, tá? Na real, que é essa geometria espacial. Qual é a pertinência disso? Qual é a importância para você que pretende fazer vestibular? Já teve questão do Enem, por exemplo, que era para você analisar um determinado fármaco, se não me falha a memória, que era para você ver qual é a única molécula que tinha um determinado arranjo, né, espacial e não planar. E aí você tinha que procurar especificamente qual era o carbono que tinha essa geometria tetraédrica, ou seja, bastava o aluno saber que era aquela que o carbono fazia 4 ligações simples, tá? Quando eu digo para vocês que são 4 ligações simples, isso quer dizer que em cada ponta eu tenho átomos genericamente representados por X. Não obrigatoriamente esses átomos têm que ser iguais, eu posso ter diferentes, mas em cada extremidade aqui eu vou ter um átomo ligante. Show de bola? Então, todo carbono em que tem geometria tetraédrica, né, ele vai fazer 4 ligações simples. Quando a gente também pode ter um outro caso aqui para o carbono, que é o carbono, onde ele vai ter o quê? 2 ligações duplas. Então, por exemplo, percebam que aqui a gente tem 4 ligações covalentes, só que esse carbono ele vai estar ligado ao quê? A 2 átomos, né, representados genericamente por X. O ângulo entre os carbonos é da ordem de quê? De 180 graus. Percebam que esse caso aqui, que a gente está vendo, que no caso ele vai fazer 2 ligações duplas, a gente não tem uma geometria que a gente precisa de 3D para poder representar a parada fielmente. A gente pode representar num plano. Tanto que isso daqui de geometria molecular que vocês estudam lá naquela aula que eu mencionei para vocês, a geometria dele é do tipo linear, ou seja, é uma geometria
planar. Um plano resolve o meu problema, tá? Então, os ângulos aqui entre essas ligações são da ordem de 180 graus. Totalizando, né, no caso, o somatório dos dois ângulos, 360 graus. Show de bola. Existe um outro jeito que o carbono ele vai se ligar, que também os ângulos serão da ordem de 180 graus, que é quando o carbono ele vai fazer o quê? Uma ligação tripla e uma simples, tá? Então, nesse caso aqui, você vai ter uma ligação tripla e uma ligação simples, tá? Nesse caso aqui, mais uma vez, os ângulos serão da ordem de 180 graus e é legal que você jogue o jogo sabendo que é o mesmo tipo de geometria, tá? Geometria linear. Então, ambos os carbonos vão ter a mesma geometria molecular, a mesma nomenclatura, que é geometria linear. O último que falta para a gente poder analisar com relação à geometria do carbono, como que ele pode fazer essas ligações, é quando a gente tem o quê? O carbono fazendo uma ligação covalente, duas ligações simples, né, e uma dupla. Genericamente, a gente vai ter 3 átomos aqui conectados a ele, né? 3 átomos genericamente representados através do X. Nesse caso aqui, os ângulos eles serão aí aproximadamente da ordem de 120 graus, totalizando o somatório desses ângulos de 360, obviamente. Mais uma vez, assim como esses dois casos aqui, a gente tem uma geometria que a gente representa fielmente num plano, aqui também é mais um exemplo. O que vai rolar? Aqui que nós temos uma ligação dupla e aliás, duas ligações simples. O que vai rolar? Nesse caso aqui, a geometria ela vai ser chamada o quê? De G. E se eu perguntar para você que já estudou essa matéria, qual é o nome da geometria molecular aqui? O que você me falaria? Letra A é geometria piramidal ou geometria trigonal plana? E agora? O que a gente fala? Para quem está aí em casa pensando também em triangular, é a mesma ideia de trigonal plana. Então, nesse caso aqui, a geometria não é piramidal, é a geometria do tipo quê? Trigonal plana ou triangular, tá? Eu vou escrever como triangular para poder ficar menorzinho aqui, tá? Mas poderia escrever também trigonal plana. E nesse tipo de geometria, é legal que vocês entendam que existe aí uma explicação para isso, né, para a representação dessa estrutura. Falei estranho. Dessa estrutura que está justamente naquela aula que eu falei para vocês anteriormente, que eu explico as ligações covalentes, que é a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, nesse caso aqui, a geometria é triangular, não é piramidal. Você que já estuda essa matéria, tome cuidado com isso. E, mais uma vez, nós temos uma geometria onde nós precisamos apenas de um plano para poder representar esse cara aqui. Show de bola? A voz até deu uma falhada. Bom, galera, a gente viu aqui essa primeira representação. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e continuar com a aula falando um pouquinho sobre hibridização. Bom, galera, agora a gente vai fazer uma análise da hibridização do carbono. Essa parada de hibridização, ela tem toda uma teoria um pouquinho mais complexa, onde nos interessa é saber relacionar o tipo de geometria molecular do carbono, como que ele vai se representar com a hibridização propriamente dita. Show de bola? Existem 3 tipos. Nós temos com relação à hibridização, tá? Essa hibridização, ela pode ser de 3 formas. E, galera, lembrando, isso daí, alguns vestibulares ainda cobram isso, por isso que a gente está trazendo aqui na aula para vocês, tá? O tipo de hibridização que a gente está querendo falar são 3 tipos. A gente tem o sp3, a gente tem o sp2 e a gente tem tipo o sp. O que acontece, galera? Essa parte de hibridização, como eu estava falando para vocês, ela tem toda uma teoria por trás e eu amo estudar isso, né? Que é a parte que envolve um pouquinho de quântica, a parte de orbitais, eu amo isso. Porém, é uma teoria complexa. Eu vou passar para vocês aí um macetinho que, na real, se eu pudesse não passar e explicar todos os fundamentos, ia ser lindo e maravilhoso.
Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos alunos que, infelizmente, às vezes não conseguem compreender muito quando nós professores falamos, ó, essa teoria ela vai ser um pouco complexa, vai ser um caminho lindo e maravilhoso para nós que somos professores, mas para vocês alunos acabam, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu tenho que usar um pouquinho de perda de tempo. Indo direto ao ponto, indo direto ao macete para você sair dessa aula aqui sabendo, é que SP3, o macetinho é, aqui em cima do S, você tem o número 1, tá? Então, provavelmente você que já estudou química, já viu alguma coisa, sabe que quando a gente não coloca nada, a gente tem um número 1, tá? Então aqui em cima do S, faz de conta que tem um número 1, é o macete, 1 mais 3 é igual a quanto? 4. Show? Aqui em cima do S, de novo, você tem um número 1. 1 mais 2 é igual a quanto? 3. E se você até agora não está entendendo o que significa esse 4, o 3, já a gente está chegando lá. Em cima do S não tem nada, é o número 1. Em cima do P, agora, também não tem nada, então é 1. 1 mais 1 é igual a 2. Agora que a gente já está observando esse número 4, 3 e 2, o que isso significa? Que o carbono em que entra lá no modelo de hibridização sp3, ele vai ter o quê? 4 ligantes. E aí você vira para mim e provavelmente está pensando que nesse caso serão 3 ligantes. Sim, serão 3 ligantes. E aqui serão o quê? 2 ligantes. E aí você talvez esteja pensando aí na sua casa o seguinte, Marcelo, o carbono de hibridização sp3, 4 ligantes, está de boa. Mas o sp2 e o sp tem alguma coisa errada. Por quê? Você disse anteriormente que o carbono ele faz 4 ligações. Sim, eu falei para vocês isso. Entenda que há uma diferença do termo ligação para ligante. Toda vez eu vou ter o carbono fazendo 4 ligações, mas não necessariamente eu vou ter 4 ligantes. Marcelo, quando que o carbono vai ter 4 ligantes? Os 4 ligantes vão acontecer quando eu tenho um carbono em que eu tenho lá as minhas 4 ligações simples, tá? Então, quando eu tiver as minhas 4 ligações simples, eu vou ter 4 ligantes. Quem serão os 4 ligantes? Aqueles átomos genericamente representados na explicação anterior. Perceba que o cara está fazendo 4 ligações e eu tenho 4 átomos genericamente representados por X. Ponto. O seu trabalho é associar que o carbono de geometria tetraédrica, que automaticamente, né, como todos, faz 4 ligações, ele vai ter 4 ligantes e a hibridização é do tipo sp3. Ponto. Se você lembrar do macetinho de somar com 1 aqui, 1 mais 3 é igual a 4, acabou, mano. Se por acaso amanhã ou depois você é perguntado assim, como que é o carbono, como que é a estrutura de um carbono de hibridização sp3? Você vai lá, sp3, 1 com mais 3, 4, vai lá, 4 ligantes. Show? Como que é o carbono sp2? Cara, se você conseguiu entender essa relação, sp2, 3 ligantes, só pode ser qual? Só pode ser esse daqui, ó. Que faz uma ligação dupla e 2 simples, né? O que é de geometria trigonal plana ou triangular. Percebam que o carbono de hibridização sp2, ele vai ter 3 ligantes, que são 3 átomos que eu genericamente represento por X. Show de bola? Então lá, tem 3 ligantes. Foi perguntado o que é um carbono sp2? Onde tem um carbono sp2? Bem simples, sp2. Esqueceu? S tem 1, 1 com mais 2 é igual a 3. 3 ligantes. 3 ligantes é o de geometria trigonal plana. E o sp? Cara, sp, 2 ligantes, é o que resta. Que é o quê? O carbono, onde eu tenho 2 ligações duplas, ficou feio isso daqui, eu sei. Ou então, uma ligação tripla e uma simples. Percebam que em ambos os casos, onde a geometria é linear, o que a gente vai ter? A gente vai ter justamente 2 átomos ligantes ali. Então eu vou ter 2 ligantes apenas. Mais uma vez, esqueceu o que é a hibridização sp? S1, P1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 ligantes. Qual é o carbono que tem 2 ligantes? É o que faz 2 duplas ou uma tripla e uma simples.
ambos apresentam a geometria de 180 graus, que a gente denomina de geometria linear para o carbono. A gente consegue, eu sei que muitos alunos que estudam com a gente, inclusive a gente teve até uma aluna que fez uma crítica super construtiva. Eu sempre leio os comentários de vocês, mas é óbvio que não dá para responder todo mundo, é muito complicado. Mas eu sempre leio o que vocês me mandam, e uma aluna falou assim: Marcelo, quando você estiver dando aula, sai um pouquinho da tela, uns 2 segundos, para que a gente possa tirar print e depois anotar no caderno. Uma dica que eu tenho que dar com relação a essa aula é que dá para você pegar os conhecimentos de tudo que eu estou passando e fazer no seu caderno um esquema para poder representar tudo do carbono. Você bota a hibridização, coloca o nome da geometria, coloca o valor dos ângulos, diz se é espacial, se é plano, dá para fazer em tudo em uma folhinha só. É claro que eu não estou fazendo tudo em uma porrada só na aula, eu estou dividindo meio que em blocos aí para poder facilitar a sua compreensão. Orientação do professor. Geralmente a galera dá uma esquecida nesses modelos de hibridização conforme o curso ele vai andando. Então a orientação de vocês, já passei para vocês o macete, já expliquei para vocês que a teoria é um pouco complexa, mas basta vocês guardarem isso, que alguns vestibulares persistem de cobrar ainda esse modelo de hibridização para o carbono. Conteúdo dado. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai prosseguir com a aula falando sobre ligação sigma e ligação pi. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai ver mais um tópico importante aí, que é a introdutória e a química orgânica, que é a diferença de ligação sigma para ligação pi. Geralmente tem algumas matérias que é legal a gente dar um conceito, explicar de onde vem, para onde vai. Aqui, o objetivo é que você saiba diferenciar e identificar quando a ligação é sigma e quando a ligação é do tipo pi. E para isso eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês através de exemplo, sem muito dar o conceito. Você vai conseguir pegar e presta muita atenção aqui. Vamos lá, a parada toda é, eu tenho um átomo de carbono aqui e outro átomo de carbono. Essa primeira ligação química a gente chama de ligação do tipo sigma e representa com tipo esse O com um asterisco por cima, tá ligado? Se a gente tiver, por exemplo, uma segunda ligação, a primeira continua sendo sigma e a segunda é a ligação do tipo pi. Se eu tiver, por exemplo, uma terceira ligação entre esses dois átomos de carbono, e é óbvio que eu sei que está muito aqui para cima, o desenho está estranho, mas você vai me perdoar, né? Mas é porque, enfim, é um desenho. Essa terceira ligação é do tipo pi, sacou? Se eu tiver aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio, um outro átomo qualquer, e se fosse também átomo de carbono, não importa, essa primeira ligação entre esses dois átomos é do tipo sigma. Provavelmente você está olhando aqui e não está entendendo muito, calma que eu vou ganhar de você no cansaço. E eu estou falando sério, não pensa em dar dislike nesse vídeo por conta disso, que eu vou ganhar de você no cansaço. Vamos lá. A primeira ligação entre esses dois átomos é do tipo sigma. Olha lá. Outro exemplo, tenho aqui um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Essa primeira ligação entre esses dois átomos é do tipo sigma. Se eu tivesse uma segunda ligação entre esses dois átomos, a primeira é sigma e a segunda é do tipo pi. Ou seja, você está conseguindo identificar que toda primeira ligação entre dois átomos é sigma. O que passa disso é a ligação pi, entre os dois átomos que já possuem sigma. Vamos lá, vamos supor que para cá eu tenho um outro átomo de carbono. Essa ligação é de que tipo? Como é a primeira entre esses dois, é do tipo sigma. Beleza? Vamos lá. Puxando mais uma para cá com outro carbono. O que eu tenho? Mais um exemplo de ligação sigma, porque é a primeira. Vamos lá. Puxando mais uma ligação para cá. Aqui eu tenho uma ligação do tipo sigma, porque é a primeira entre esses dois átomos. Vamos lá. E aí eu venho para cá e puxo mais uma ligação com outro carbono. É a primeira entre esses dois átomos? Sim, é a ligação do tipo sigma. Para cá para cima, vou botar aqui um outro oxigênio. É a primeira ligação entre esses dois átomos? Sim, é a ligação do tipo sigma. Vamos puxar para cá um hidrogênio? Beleza. Essa daqui é a primeira ligação? Sim, então é sigma. Para cá, primeira ligação entre dois átomos? Sigma. Segunda, ligação pi, tá vendo?
Já tinha a sigma, a próxima é a ligação do tipo π. Vamos lá. Mais uma ligação, essa terceira ligação é do tipo π. Sempre a primeira é a sigma e as outras entre dois átomos é do tipo π. Show de bola? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 3 exercícios e você, o que eu recomendo? Eu vou colocar a estrutura no quadro, você dá um pause e tenta observar quantas ligações sigma e quantas π eu tenho na estrutura, tá? Mas é para fazer isso. Dá pause no vídeo, conta e confere a correção, tá? Então vamos lá. Bom, galera, 3 estruturas aqui. Lembrando, eu vi aqui no vídeo que tem um pedacinho aqui que não está aparecendo na tela. Galera, aqui para baixo tem um átomozinho de hidrogênio. Show de bola? Eu vou sair daqui da frente para que você possa dar um pause no vídeo, porque nesse exato momento eu vou começar a corrigir, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Vamos lá. Número de ligações sigma nessa primeira molécula. Então vamos lá, nessa daqui de cima. A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, a outra é π, tá? Primeiro eu tô contando sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Total de ligações sigma, 17. Quantas ligações π? 1, 2, 3. O que você consegue observar aqui? Que identificar ligação π é mais fácil do que sigma. Então, dica do professor, quando algum vestibular quer acabar com a vida dos alunos cobrando esse conteúdo, ele pergunta de ligação sigma. Fique ligado, tá? Então aqui foram 17 ligações sigma e 3 ligações do tipo π. Vamos lá, no exemplo de baixo, quantas ligações sigma a gente vai ter? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com os hidrogênios vão ser 6 ligações sigma. Entre carbonos, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Total de 12 ligações do tipo sigma. E quantas ligações π? 1, 2 e 3. Show de bola? Então, mais uma vez, para quem ainda não entendeu, a primeira ligação entre dois átomos é sigma. Se eu tiver uma segunda ou terceira, as outras serão do tipo π. Tá bom, galera? Aqui, por exemplo, uma é sigma e a outra é π, tá? Aqui, uma é sigma e a outra é π. Tanto faz se é a esquerda para a direita para a esquerda. Mano, uma é sigma e a outra é π. Se é de cima ou de baixo, não importa, tá? Aqui, de novo, uma sigma e outra π. Show? Vamos lá para a última. Entre carbonos, uma é sigma, outra sigma, entre carbono e hidrogênio, e outra sigma. Então, nesse caso, eu tenho 3 ligações sigma, e essas outras aqui são 2 exemplos de ligação do tipo π. Na folha de exercício dessa aula, eu cobro esse tipo de conhecimento de você, e eu procurei tornar mais prático esse tipo de explicação, porque muitos alunos, quando a gente fica só na teoria, ele não pega muito bem, mas fazendo fica mais fácil. Se por acaso você não entendeu muito bem a ligação sigma e a ligação π, mesmo eu mostrando em exemplos, recomendo que você dê um pause e veja novamente. Mas mais uma vez, a primeira ligação entre dois átomos é sigma. O que eu tenho entre esses dois átomos que já tem uma sigma, se eu tiver uma outra ligação, é do tipo π. Normalmente a dúvida dos alunos é: Marcelo, aqui eu tenho uma sigma e uma π. Aqui não era para ser π? Não, porque é entre outros dois átomos. Show de bola? Vou dar um exemplo para você. Estou preocupado com a galera que talvez ficou um pouquinho na dúvida. Vamos supor que eu estou aqui do lado e eu estou conversando com uma pessoa. Se eu tiver que analisar a conversa, analogia com ligação química, tá? Aqui eu estou analisando um caso, especificamente uma ligação química. Se eu estiver conversando com outra pessoa, eu estou analisando outra ligação química. O que eu estou querendo dizer para você? Se aqui eu já tiver uma sigma com um átomo amigo, se eu estabelecer uma outra ligação com outro átomo amigo, se aqui é sigma, essa outra primeira também é sigma. Show de bola? Então fique ligado aqui, ó, sigma, π, tá? Uma sigma é outra π. Sigma com um átomo
e sigma com outro átomo. Sigma com esse átomo aqui da minha direita e agora eu tenho uma ligação π. Sigma e π. Sigma e π. Sempre a primeira é sigma. Se eu tiver uma segunda ou uma terceira, essas outras serão π. Show de bola? Então toma muito cuidado para você não confundir muito aí essa identificação de sigma e π. Lembrando que π é a ligação mais fácil de identificar. Galera, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e a gente vai, digamos aí, para um pedaço. Tudo é importante, mas esse daqui é crucial para o resto de todo o curso de Química Orgânica. Eu vou apagar, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai analisar as estruturas, a maneira que a gente usa para poder facilitar a nossa vida em Química Orgânica. Como eu disse anteriormente, isso é fundamental, a sua compreensão para o resto da sua vida em Química Orgânica. Se liga só, aqui nós temos algumas estruturas, sendo que o que você está vendo aqui nessa parte aqui de cima, as duas estruturas são para a mesma molécula. Isso daqui se chama, essa estrutura no caso é da molécula de propano, um hidrocarboneto que lá na frente eu vou ensinar o nome para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, essa representação que eu coloco aqui, desse jeito, tá vendo o carbono assim, vai para baixo, vai para cima, esse jeito aqui seria a melhor forma que os livros poderiam representar, as provas de vestibulares poderiam também utilizar, só que a gente acaba usando muito esse jeito aqui. Onde que eu quero chegar? Você provavelmente pode pegar o seu livro didático que você usa como apoio para as minhas aulas, representando desse jeito aqui do lado esquerdo, ou esse aqui do lado direito, ou até mesmo questão de vestibular. O que é legal é que vocês saibam que o objetivo dessas duas estruturas é que eu consiga, primeiro, chamar a sua atenção, que é a mesma coisa, e segundo, óbvio, falar que é a mesma coisa para você não ficar muito encafifado. Não sei se vocês jovens ainda usam aí esse tipo de termo, mas enfim, não fiquem encafifados e nem escrevam nos comentários que eu tô velho, tá? Que eu só tenho 20 anos, enfim. Aí, o que acontece? Como que a gente trabalha para poder simplificar essa representação, mano, que tem hidrogênio, pô, dá um trabalho de utilizar. Nós químicos simplesmente pegamos cada ponta que representa um átomo de carbono e vai fazendo tipo um zigue-zague, tá? Ou seja, essa estrutura aqui eu posso representar assim, ou então, se você preferir, assim. É a mesma coisa. Perceba que cada ponta é um átomo de carbono. E equivale para a mesma coisa daqui, tá, gente? Como eu falei para vocês, as duas estruturas aqui são para a mesma molécula. Eu posso representar assim ou assim, desse jeito, tanto faz. 3 pontas, 3 átomos de carbono. O que acontece? Na estrutura aqui de baixo, que já é outra molécula, o que eu vou ter? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carbonos, então eu vou lá e faço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser, pode fazer assim também, ó. Tá na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre conta para conferir, ver se está certinho. Beleza, eu tenho 8 átomos de carbono, só que observe que nesse ponto aqui, eu tenho uma ligação dupla entre esses carbonos. Quando a gente tem um caso como esse, uma dupla ligação, a gente vem ali e representa, só isso. Então nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, do terceiro para o quarto, eu vou colocar a dupla ligação, ó lá. Galera, só agora eu consegui reparar que o que vai vir no vídeo aí foi um errinho no posicionamento, né, da ligação π. O que acontece, pessoal? Eu costumo gravar essas aulas para vocês aí do extensivo de madrugada, que é um horário que, digamos assim, que a cachorrada tá quietinha, né? Ou não, né? Vocês viram lá no início do vídeo que tinha um pouquinho de cachorro lá latindo. Então, assim, eu coloquei ali a correção mais ou menos, mas vocês vão ver que eu vou colocar o posicionamento errado. Cara, não reparem, e de madrugada a gente tá cansado, então a gente começa a viajar, tá? É isso, continuem aí com o vídeo. 1, 2, 3, do 3 para o 4, eu coloco mais uma ligação aqui, que é a ligação π. Show de bola? Olha lá, coloquei a ligação πzinha aqui. Ou então eu venho e faço, ó, 1, 2, 3, 4, venho aqui e coloco a ligação π. Só isso. Então observe que eu peguei cada ponta
e coloquei, né, que no caso é um átomo de carbono, e aí você que está vendo essa matéria pela primeira vez, deixa eu adivinhar a sua dúvida. Você está querendo me perguntar, e o hidrogênio? O que faz com o hidrogênio? O hidrogênio não faz nada. Nesse tipo de representação, a gente supõe que cada ponta... Supõe não, a gente sabe, mas não representa que cada ponta que é um átomo de carbono, o que está faltando para 4 ligações são hidrogênios, tá? Essa estrutura que a gente está dando aqui, mostrando para vocês, essa de zigue-zague, a gente chama de fórmula estrutural em linha, ou fórmula estrutural em bastão, ou simplesmente bond line. Pode usar os 3 nomes, eu coloquei aí na legenda do vídeo aí para poder facilitar a vida de vocês. Vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, para quem não entendeu muito bem, ficou meio vago, eu vou colocar um exemplo da bond line e vou mostrar o contrário, tá? Aqui eu mostrei a fórmula estrutural plana e embaixo a bond line. Agora eu vou fazer o contrário, ver se vocês conseguem identificar aí, ó. Vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Olha lá. Essa daqui é a bond line. Vamos passar para a fórmula estrutural plana com todos os átomos de carbono e hidrogênio representados. Vamos lá. Aqui, essa ponta é um átomo de carbono. Vou até trocar de giz aqui, eu não sei se aparece no vídeo a cor, né? Vamos lá. Essa ponta que você está vendo uma ligação com outro átomo de carbono. Para baixo, outro átomo de carbono. Daqui para cá, tem uma ligação dupla, tá? Olha lá. Outro átomo de carbono. Para cá, outro átomo de carbono. Para aqui para cima, outro átomo de carbono. E aí, criançada, eu vou precisar apagar aqui, tá, gente? Vou apagar esse pedacinho aqui, porque senão não vai dar espaço. Bom, aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do sexto para o sétimo, uma ligação dupla, tá? Então eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show de bola. Completei com os carbonos, está tudo certinho, bonito. O que a gente vai fazer? Vai procurar ver quantas ligações faltam para alcançar a tetravalência do carbono. Então aqui você está vendo uma ligação só, com outro carbono, só a sigma, ó. 1, 2, 3. Cada pontinha dessa aqui é um átomo de hidrogênio, tá vendo? É só fazer o bagulho devagarinho que você vai pegando o mandrake, ó. Aqui estava faltando 2, coloquei 2 hidrogênios. Aqui eu tô vendo 3, tá faltando uma, hidrogênio. Aqui tá faltando uma para esse carbono, mais um hidrogênio. Aqui tá faltando 2 hidrogênios. Olha lá. Aqui tá faltando uma, porque já tem 3 representadas, e aí o carbono estabiliza aqui com mais um hidrogênio, e aqui mais 2 hidrogênios. Deixa eu adivinhar qual é a sua dúvida, você que está acompanhando essa aula. Marcelo, faz alguma diferença colocar esses hidrogênios, os 2 para cima, um para cima e um para baixo, aqui nesse caso? Faz diferença, mas se você já estudou o conteúdo de química orgânica todo, se você coloca um para cima e um para baixo, você tem um tipo de isomeria geométrica. Ah, Marcelo, eu nunca estudei isomeria, não sei nem o que... Mano, isomeria para mim é aquele bagulho de academia, né? Que é isometria, né? Aí o que acontece? Para mim, você tá falando de isometria, que é o bagulho de educação física e tal, que não tem nada a ver com química. Cara, você que nunca estudou isomeria geométrica, por hora, eu tô falando para você que, mano, não vai fazer tanta diferença. Bota um para cima e um para baixo, porque também você não vai entender. Agora, você que já estudou química orgânica, você que sabe o que é isomeria cis e trans, colocar um para cima e um para baixo, ou os 2 para cima ou os 2 para baixo, vai ter modificação no tipo de isômero geométrico aqui nesse caso. Outra dúvida que é comum, Marcelo, aqui nesse caso, né, se eu quiser colocar reto aqui para um lado para o outro, vai ter alguma modificação? Cara, a maneira ideal de se colocar nesse ponto aqui é desse jeito que eu estou colocando aqui, tá? Por quê? Porque esse carbono ele tem hibridização sp2, que você viu na aula de hoje. A geometria dele é do tipo angular, ou seja, angular não, trigonal plana, corrigindo, trigonal plana ou triangular.
E o que vai acontecer? Os ângulos internos aqui para esse carbono, eles são aí de aproximadamente 120 graus. Com isso, essa daqui é uma representação mais legal, no caso, para esse carbono. E aí o que vai acontecer? A mesma explicação aqui, eu posso reproduzir para esses dois carbonos. Por quê? Esse carbono é sp2 e esse carbono também é sp2. Ambos os carbonos são de geometria do tipo trigonal plana ou triangular. Só que é o que eu tô falando para você, cara. Tipo, se você for pegar um livro, mano, a parada não vai vir tão bonita quanto que deveria ser. E se você não estiver duvidando, dá um pause nesse vídeo e pega a folha de exercício que você vai ver que tem muita questão que coloca tipo assim, desse jeito, tá ligado? É normal. Jogue o jogo sabendo como as coisas funcionam. Nem tudo aparece como deveria aparecer. Esse é o nosso mundo de vestibular. Show de bola? Então, vocês viram aqui alguns exemplos apenas com a fórmula estrutural Bond-Line. O que a gente vai fazer? Mais casos, exemplos, exemplos, exemplos. Faço muita questão que você entenda todo o conteúdo, então eu vou apagar o quadro. Quem quiser tirar um print aí, a hora é essa, porque a gente vai ver mais casos. Bom, galera, agora a gente vai mais dois exemplos aqui. O que eu queria falar para você? Mesmo quem está aprendendo, nunca estudou esse conteúdo, eu queria que desse um pause, tentasse pegar essa estrutura aqui e passasse para aquela fórmula em linha, e a galera aí que também quiser dar um pause e tentar pegar essa estrutura aqui e passar aí para a fórmula estrutural plana, com todos os átomos ligantes, lembrando que a gente está trabalhando aí com aquelas moléculas que só tem carbono e hidrogênio para ficar mais fácil. Eu vou começar a resolver aqui, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem um total de 6 átomos de carbono, se a gente for contar aqui. Só que a gente tem que deixar, lá naquela fórmula em linha, a disposição dos átomos dessa maneira aqui, tá? Então, como é que vai funcionar a parada? Vai ficar um hexágono, só que aí o que a gente faz? A gente representa essa dupla ligação entre os carbonos, falei estranho, né? Essa dupla ligação entre os carbonos desse jeito aqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples, tá? Isso daqui é uma molécula famosa, que é o famoso benzeno. E a gente também, nesse caso aqui, muito embora eu vou falar mais lá na frente um pouquinho mais sobre isso, a gente pode representar casos assim através de um círculo no meio. O que acontece? Isso daqui é um fenômeno chamado de ressonância. Isso é causado por conta dessa alternância de dupla simples, mas isso só nesses casos aqui de cadeia fechada, tá? Se for cadeia aberta, esse círculo assim você não vai ter como representar. Então aqui está o exemplo, observem que são um total de 6 pontas, a gente representa essas duplas ligações, e agora a gente vai fazer aqui o contrário, nesse exemplo aqui que é um pouquinho mais hardcore, mas não tem problema não, a gente faz assim mesmo. Vamos lá, observe que aqui é a maneira que está dispostos esses átomos de carbono. Então olha só como é que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim, na horizontal eu tenho 8 carbonos e eu vou representar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Nesse segundo aqui, eu vou colocar 2 ligações π, né? Porque é uma tripla, então tem uma sigma e 2 π. Lá na outra ponta aqui, ó, estou colocando a dupla. Agora vamos prosseguir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, eu vou ter um carbono aqui, né? Que é esse ponto aqui. E aí eu vou ter 2 para cá, ó. Eu posso, nesse caso, eu posso fazer de qualquer jeito. Tipo assim, eu posso pegar, por exemplo, e quem por acaso tentou fazer em casa e não fez desse jeito, não fica grilado não, tá? Eu vou por acaso colocar assim, show de bola? Mas quem por acaso deixou desse jeito assim, também tá de boa, não tá errado. Nesse outro carbono aqui do lado, eu tenho mais 2 carbonos, tá vendo? Ó? Vou botar assim para a lateral, tá? 1, 2 carbonos. Aí vamos lá, nesse carbono aqui do lado, eu tenho mais um outro carbono. Eu vou botar assim meio de ladinho para não ficar muito embolado.
Beleza. E agora o que a gente está faltando fazer? Colocar os hidrogênios. Então a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, para estabilizar esse carbono. Esse daqui já está com as 4 ligações, está completinho. Está com as 4 ligações, também está completinho. Aqui eu estou vendo 3. Então vou colocar a 4ª ligação aqui para baixo aqui. Coloquei pequenininho, mas só para vocês verem. Ó. Esse daqui de cima já tem 3. Está faltando um hidrogênio. E aí eu vou fazendo isso, eu vou completando com os hidrogênios, observando com calma. Não sei se vocês estão reparando, que, na verdade esse é o objetivo do professor. Eu quero que você aí em casa chegue à seguinte conclusão. Cara, já imaginou se tudo na química orgânica, que são geralmente moléculas grandes, em muitos casos, principalmente envolvendo pesquisa científica, que são moléculas grandes. Cara, já imaginou você, toda vez que você tem que trabalhar com esse tipo de área, você tem que representar todos os átomos ligantes? Então os químicos, eles desenvolvem maneira de simplificar essas coisas. Então, cara, fica bem visível que esse jeito de cima é muito mais simplificado do que o de baixo. E aí, eu vou terminar de completar aqui com os hidrogênios, mas enquanto eu estou falando com vocês, eu queria que vocês soubessem que não é só esse jeito que a gente simplifica os compostos orgânicos. Eu estou falando com vocês, eu estou fazendo aqui, tá, galera? Não é só desse jeito. Tem outro jeito que eu vou mostrar para vocês agora, assim que eu terminar essa daqui. Mas eu tenho que dar uma dica, enquanto eu estou fazendo aqui. E, galera, eu estou procurando colocar as 4 ligações aqui bonitinho. Naturalmente, não vai ficar assim, muito agradável, né? Porque fica meio embolado. Mas assim, o que eu estava falando com vocês é que quando a gente tem um caso como esse, também existe uma outra maneira de deixar o composto mais simplificado, sem necessariamente eu recorrer a essa estrutura aqui em bastão. É o que eu vou colocar agora. Mas uma dica que eu tenho que dar é que eu vejo algumas paradas, inclusive, eu acho que tem alguma coisa na folha de exercícios nesse gênero que é assim. Eu já vi questões, e na folha tem alguma coisa do gênero que é você analisar essa estrutura aqui e perguntar, olha, quantas ligações do tipo π eu tenho nessa estrutura? Aí beleza, o cara te dá a estrutura. Aí você olha e fala assim, pô, aqui tá muito fácil, tem 1, 2, 3 ligações π. Tranquilo. E lembra que eu falei para você que geralmente o que é mais complicado é a ligação sigma? Cara, acontece muita coisa do gênero assim, a gente pergunta quantas ligações sigma e π tem, e na sigma muitas pessoas se enrolam. Eu vou colocar um composto mais simples para você aí de casa entender onde eu quero chegar. Se eu virar para você e perguntar, nesse composto aqui de cadeia fechada, que é desse jeito, quantas ligações do tipo π você está vendo? Provavelmente você vai me responder que tem o quê? Uma ligação π. Perfeito. Então aqui você está vendo uma ligação π. Agora o que eu quero que você faça, que é dar um pause no vídeo para poder responder a seguinte pergunta. Quantas ligações sigma você observa nesse composto aqui? Dá um pause aí e conta. Vamos lá, se você já deu um pause, quantas ligações talvez você pensou com relação a sigma? Talvez você pensou em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se eu acertei seu pensamento. Não sei se a galera que está em casa pensou em 6 ligações sigma. Mas aí tem que tomar cuidado com a pegadinha, e por isso que o vídeo acabou ficando um pouquinho longo nessa aula aí de representação das estruturas. Aqui você não tem apenas 6 ligações químicas, você tem uma quantidade a mais. Por quê? Porque a ligação química com o hidrogênio, nessa representação, ela está omitida. E você omite a ligação com o hidrogênio justamente para simplificar. Então, na real, se você for contar quantos hidrogênios tem, eu vou até fazer um zigue-zague aqui para vocês verem, ó. 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, assim, vamos contar na real quantas ligações sigma eu tenho. Ó,
eu tenho 6 ligações sigma entre os carbonos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui eu estou contando 16 ligações sigma. E aí, mais uma vez, é a experiência profissional, é vendo os alunos errando, né, principalmente em prova, é o que eu falo. Cara, quando você for contar sigma, procura ver todas as ligações que estão presentes na molécula, incluindo as que ficam escondidas, que são os hidrogênios. E normalmente, quando eu vejo coisa desse jeito, geralmente tem alguma alternativa que é para você marcar conforme o que está representado ali na cara, não o que está escondido. Então, assim, toma muito cuidado. Show de bola? Então, assim, essa é a dica que eu tenho que parar para você. Cara, eu espero que você esteja entendendo. Eu tô aqui realmente me esforçando para dar o meu melhor aí para que você consiga entender. E agora a gente vai para a última etapa aí da aula, que eu vou mostrar uma outra representação, que é a fórmula condensada, para a gente poder fechar o vídeo. Antes da gente só ir para a última parte da aula, queria falar para você que se você acha que esse nosso trabalho aí que a gente está trazendo aí para o YouTube merece aí uns R$5 por mês, alguma contribuição financeira, porque o YouTube está meio caído com relação a essa parte de passar aí a grana de propaganda, etc. Aqui agora está passando aí um link do Apoia-se, e aí se você quiser ajudar a gente financeiramente vai ajudar muito, a gente realmente precisa, tá? Então vamos lá para a última parte, eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente, assim, realmente está chegando no final, e a gente vai ver agora a questão da fórmula condensada. O que vai rolar? Aqui nesse caso a gente tem duas estruturas, vamos começar por essa aqui que é pequenininha, mais tranquila. Como que ficaria essa representação lá naquela fórmula em linha? Um carbono, um oxigênio entre carbonos e outro carbono ali. Olha só como é que vai rolar. Desse jeito, olha lá. Carbono com 3 hidrogênios que estão escondidos aqui. O oxigênio entre os carbonos. Nesse caso, carbono é esse. E esse aqui, outro carbono. Dica que eu tenho que dar para você, dúvida que é comum. Marcelo, essa ponta aqui é carbono? Não, não é carbono, é oxigênio. Show de bola? Já já a gente vai retomar isso aqui de novo. Mas toda vez que você tiver assim, uma ponta com algum outro átomo que não é carbono, cara, não é carbono, tá ligado? Então aqui você tem apenas 3 átomos, essa ponta solta e essa ponta solta. Essa daqui não, essa daqui é a conexão dos 2 carbonos com esse oxigênio no meio. Então isso daqui seria a fórmula em linha que a gente já falou para você. Como que é essa fórmula condensada? Essa fórmula condensada você vai condensar no átomo onde os hidrogênios estão ligados, o hidrogênio, né? Ficou meio estranho que eu falei, mas é basicamente isso. Esse carbono aqui tem quantos hidrogênios? Ó, 1, 2 e 3. Você vai virar e vai colocar assim, ó, H3C. Por que geralmente a gente coloca H3C? Alguns livros, alguns professores poderiam colocar CH3, igual eu vou colocar da outra ponta. Mas geralmente a gente coloca H3C por esse cara aqui está do lado esquerdo, né? Então, como tem um hidrogênio aqui pela esquerda, então a gente costuma colocar assim, desse jeito. Você vai ter o oxigênio, e aí você vai fazer a ligação simples com o oxigênio, representa aqui a ligação novamente, e lá do outro lado, o carbono, você vai condensar os hidrogênios. E aí fica desse jeito. É uma outra maneira que é muito comum de aparecer em provas, em exercícios. Isso daqui é a fórmula condensada. Como que ficaria a fórmula condensada? Aliás, antes da gente ir para a fórmula condensada, como que ficaria a fórmula em linha desse composto aqui grandão? Então acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então a gente vai fazer ali aquele zigue-zague para 8 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que aqui na ponta tem uma dupla ligação com o oxigênio? O que a gente vai fazer na condensada? Normal, ó. Dupla ligação com um oxigênio aqui em cima e vai puxar aqui para baixo, ó. Geralmente, nesses casos aqui, a gente costuma também condensar. Então, ao invés de colocar oxigênio traço H, eu boto junto OH. Tá vendo que aqui para baixo, nesse segundo carbono, ó, primeiro, segundo carbono aqui da direita para a esquerda, eu vou puxar um traço para baixo e vou colocar um nitrogênio ligado a
2 hidrogênios. Tá vendo aqui, ó? Eu condensei. Isso na fórmula em linha a gente faz, tá, galera? É legal que vocês fiquem ligados nisso. Tá vendo aqui que no terceiro para esse quarto carbono da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4 tem uma dupla ligação e tá fechado. Show de bola? Essa aqui seria a estrutura em linha. Percebam que eu mantive a dupla ligação, eu escondi os hidrogênios com carbono. Então, nessa fórmula estrutural em linha, você tem que esconder os hidrogênios conectados ao carbono. Se tiver o carbono. Agora, se tiver algum outro átomo diferente, você não pode esconder, tá? Tem que representar. É obrigatório na fórmula em linha. Fiquem ligados com isso. Eu não poderia virar aqui e colocar só oxigênio. Não posso. Por quê? Porque na fórmula estrutural em linha, você só vai sumir da representação os hidrogênios que estão conectados ao carbono. Só ao carbono. Outros átomos, que é o caso aqui, o oxigênio e o nitrogênio, eu não escondi. Show de bola? E mais uma vez, essas pontas assim, por exemplo, tem que tomar cuidado para não ser carbono. A nossa próxima etapa, próxima e última etapa da aula, eu vou colocar uma molécula grandona aqui para a gente fazer esse trabalho. Mas tem que tomar cuidado para você não achar que essa ponta aqui é carbono. Tem que tomar cuidado para achar que, ó, aqui é carbono, aqui é um carbono apenas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fórmula condensada, que é essa que eu expliquei para vocês agora, que é meio que a novidade da aula. Então, olha só, aqui nesse caso, esse carbono que eu estou apontando tem 3 hidrogênios. Então, eu coloco assim, ó, H3C. Esse daqui tem 2, então eu coloco CH2. Se você quisesse colocar H2C, também dá no mesmo, tá ligado? Vamos lá, continuando. Esse próximo carbono, CH2. O outro, CH2. O outro, carbono ligado a um hidrogênio. Aí você vai ter uma dupla ligação, representa a dupla ligação aqui, e aí você vai ter CH de novo. Esse carbono aqui é um carbono ligado a um hidrogênio apenas. Eu vou precisar apagar aquele pedaço ali, porque não vai dar espaço. Então, quem quiser tirar um print da tela, alguma coisa, a hora é agora. Eu vou apagar aqui esse pedacinho. Esse carbono ligado aqui a um hidrogênio, vou puxar aqui para baixo. Nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, tá? Mais uma vez, estou condensando. Esse daqui, eu posso deixar assim, por exemplo. Show de bola? Quando vocês estudarem comigo em Química Orgânica, para quem está estudando do zero, vocês vão ver eu condensando isso daqui também, tá? A minha preocupação é o seguinte, quem já viu a matéria de Química Orgânica, quem já está bem adiantado e está usando as minhas aulas muito com revisão, sabe que isso daqui é um grupo orgânico famoso e a gente tem um jeitinho meio que especial que a gente representa isso daqui. Como que a gente costuma representar nesse caso aqui específico, você que está estudando Química Orgânica pela primeira vez? Isso daqui a gente costuma colocar assim como COOH. Tem uma razão para isso, que é um grupo funcional famoso, que lá na frente eu explico isso. Mas se por acaso vocês pegarem algum dia COOH, é esse cara aqui, tá? Desse jeito aqui. Beleza. Mostrei para vocês essa fórmula condensada, mas esse caso aqui ainda tem mais 2 jeitos de se condensar mais ainda. Esse daqui, digamos assim, é um jeito mais comum possível de essa molécula aqui apresentar como fórmula condensada. Mas eu posso condensar mais ainda de que maneira? Tá vendo que esse CH2 se repete 3 vezes? Eu posso virar e colocar assim, ó, H3C, aí esse grupo que se repete 3 vezes, eu coloco entre parênteses CH2, fecho parênteses e coloco um 3zinho aqui embaixo. E aí esse CH2, 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 ele vai estar se repetindo 3 vezes. Então eu condensei mais ainda. Aí esse pedaço aqui eu não condenso, deixo aqui representado. E aí depois eu coloco, né, o CH, NH2 aqui, e aí por último eu fecho com COOH, tá? Eu tô colocando aqui embaixozinho aqui por causa do espaço. Esse daqui é um segundo jeito de deixar mais condensado. Só que existe um jeito pior ainda, esse é o pior de todos,
É o típico jeito que, cara, quando uma prova quer ferrar com o aluno, ele coloca. Peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Eu vou até apagar o quadro aqui para você poder ver. Eu vou apagar essa fórmula aqui em linha, quem quiser tirar um print a hora agora. Olha só, vou apagar aqui. Se liga só. Tem um jeito que é pior, mas pior mesmo, que aí você acaba com a vida do cara, que é assim, ó. Ao invés de eu representar as ligações entre os carbonos, eu coloco tudo junto. Quer ver, ó? H3C, CH2. Aí eu posso, por exemplo, virar aqui e colocar que ele repete 3 vezes. Só que qual é a diferença? A diferença é que aqui eu não coloquei o tipo de ligação química que ocorre entre os carbonos, cobrando do estudante esse jeito que ele tenha uma capacidade de montagem de molécula. Por exemplo, se ele olhar CH2, que repete 3 vezes, ele sabe que estaria na sequência. Para quem está estudando química orgânica agora, nunca viu química orgânica na vida, cara, talvez vá soar meio que tipo assim, porra, cara, bagulho difícil pra caramba. Mas não é, acreditem, química orgânica geralmente tem até um meme de química orgânica que eu vou até colocar agora para vocês aí na tela. E esse meme aí de química orgânica demonstra mais ou menos isso que geralmente a galera mais gosta, porque é mais tranquila. E à medida que vocês forem estudando química orgânica, vocês vão ver muitas dessas representações, então entra de boa. Mas aqui nesse caso eu estou omitindo o tipo de ligação entre carbono. Então eu posso virar para vocês aqui depois que fechar, ó, eu coloco assim, ó, CH, CH, ou então eu coloco esse CH entre parênteses 2, e aí cabe você ir interpretando qual é o tipo de ligação que tem. Aqui, por exemplo, eu posso colocar, ó, CHNH2, coloco desse jeito assim, que aí o aluno, ele... Ah, Marcelo, eu posso colocar CNH3? Não. Geralmente a gente coloca assim, ó, CHNH2. E aí você está querendo dizer que esse evento todo ocorre aqui para esse carbono, que é esse NH2 ligado a esse carbono. E aí eu vou colocar aqui para baixo, tá, gente? Eu vou colocar aqui para baixo aqui por causa do espaço. E aí você vai ter COOH. E aí você fecha. Isso daqui, cara, é quando a gente começa sabe, rezar, fazer umas paradas assim. O sangue de Jesus tem poder! Para ver se anda. Mas como eu disse, no início é meio complicado, bate aquela um pouco de insegurança, mas fazendo os exercícios não tem zebra. Você vai de boa. O que a gente vai fazer agora? Agora que eu coloquei para vocês aqui esse exemplo, a gente vai fechar a aula mesmo, né? Agora é a última parte da aula, onde eu vou colocar para vocês uma estrutura um pouquinho grande e vou mostrar para vocês qual é a importância de se compreender isso e por que é fundamental. E aí o que acontece, galera? Quem por acaso estiver assistindo essa aula, achar que, pô, cara, tá meio complicado a parada, tipo assim, mesmo eu colocando os exemplos, o bagulho não tá fluindo muito bem, e eu tô me esforçando para fazer com que todos consigam entender. Quem ainda por acaso nesse vídeo se sentir meio perdido com relação a essas fórmulas, agora tá passando um card aqui de uma outra aula que não é do extensivo, é uma outra aula que já tem aqui no canal há muito tempo, que eu dou outros exemplos, explico tudo de novo. Então clica no card que passou aí, que eu estou muito preocupado que você aprenda isso, senão toda a nossa aula de química orgânica pode ficar travada. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí, porque a gente vai para o último pedaço da aula. Eu peguei aqui, joguei no Google aspartame, que é uma molécula famosa, que cai muitas vezes nos vestibulares. Peguei a estrutura e coloquei aqui, dei um Google mesmo lá na parada. E aí o que acontece? Essa daqui é a estrutura que apareceu lá no Google. Jogue o jogo, você que está começando a estudar química orgânica agora, cara, que vai ter matérias que a gente vai virar e vai falar assim, mano, você precisa pegar essa estrutura aqui para achar a fórmula molecular, que você precisa representar desse jeito aqui para, na maioria das vezes, fazer algum cálculo. Isso daqui, cara, a gente chama de fórmula molecular. Essa fórmula molecular, ela vai me dizer, resumidamente, o quê? O número de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, fulano, beltrano, que tem na molécula. E aqui não é diferente.
Vamos supor que a gente tem uma situação de, por exemplo, cálculo estequiométrico, que vocês viram lá naquele meme. O que acontece? Para eu fazer um determinado cálculo, talvez eu precise dessa formulazinha aqui para fazer algumas coisinhas anteriores. Beleza, aí a gente vai contar. Então é o que a gente vai fazer agora. O que eu queria pedir para você, aluno? Cara, se você achar legal, dá um pause no vídeo e tenta chegar nessa fórmula molecular aqui, tá? Dá o pause agora porque eu já vou começar a contagem. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Primeiro, a gente vai contar o número de átomos de carbono. Você vai ser cobrado isso na folha, tá? Fique ligado. Ó, um carbono aqui. Isso daqui não é carbono, que eu expliquei para vocês. Aqui onde está meu dedo não é carbono, então eu tenho, ó. Aliás, vou até botar aqui uma outra cor. Vou botar a cor verde aqui para ficar melhor, ó. Carbono aqui, e eu acho que não dá nem para distinguir, né? Mas onde está a seta é carbono, ó. Outro carbono aqui, outro carbono aqui. Aí rola o seguinte, esse aqui de baixo não é carbono, tá ligado? Isso aqui é nitrogênio, então eu não posso contar esse aqui carbono. Aqui eu tenho um outro carbono, não é 2, é apenas 1. Esse daqui onde está meu dedo não é carbono, é o oxigênio. Essa ponta aqui que está meu dedo não é carbono, também não é carbono. Agora, essa daqui é. Essa daqui de cima também é. Essa daqui, ó, também é um carbono, 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 carbono. Estou fazendo devagarinho, tá? Mais devagar possível. Essa ponta aqui é outro carbono. Aqui não é carbono, mas aqui tem um carbono aqui, ó. Perceba que nessa estrutura do aspartame, aqui eu poderia ter puxado uma ponta apenas, mas apareceu na estrutura CH3. Tá de boa. Beleza, vamos lá. Quantos carbonos tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dica do professor. Confere de novo quando você estiver trabalhando ali no seu vestibular. Por quê? Um carbono a menos você pode cagar todo o seu cálculo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a gente vai ter C14, e eu erro às vezes isso, tá, gente? É legal que vocês saibam. Então a gente vai ter C14. Vamos lá. Quantos hidrogênios? Geralmente, uma dúvida que muitos alunos fazem para mim. Marcelo, eu tenho que fazer a fórmula molecular. Qual é a ordem que eu devo seguir? Cara, a ordem que você deve seguir, né? Siga essa ordem. C, H, N, O e o resto, tá? Siga essa ordem. C, H, N e O. Show? Então vamos lá. Contando os hidrogênios. Vamos lá. Aqui, esse carbono não tem hidrogênio, mas aqui já tem 1. Aqui tem 2, então 3. Aqui tem 1, 4. Aqui tem 2, 5, 6. Nenhum. 7. Aqui vai ter 1, 8. 9, 10. Aqui não vai ter nenhum. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui não vai ter nenhum. Com mais 3, 18, tá? Se por acaso eu errei, eu vou deixar na tela. Aí para vocês na legenda. Mas eu acho que eu não errei não, tá certinho 18. Mais uma vez a dica. Confere depois que você terminar de contar. Mas vamos prosseguir aqui. Quantos nitrogênios a gente tem? A gente tem 2. E quantos oxigênios a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então 2, O5. Então fica C14, H18, N2, O5. E aí a gente fechou a contagem da molécula. Mais uma vez, dúvidas que todo mundo me pergunta. Marcelo, qual é a ordem? C, H, N e O. Outra dúvida. Marcelo, geralmente onde que está o erro? O erro está na contagem do hidrogênio. O que é comum a galera errar é o número de hidrogênios que você vai contar. E está aqui a fórmula molecular. Isso daqui é o que a gente usa muito para finalidade de cálculo e é legal que você saiba que é mega importante. Galera, a nossa aula finalizou por aqui. Espero que ela possa ter sido proveitosa. Cara, não deixe de fazer o download dos exercícios que está na descrição do vídeo. E, cara, faz. Eu boto com gabarito, boto tudo certinho para vocês. E não esqueça, mais uma vez, eu tô aqui, cara, dando o meu melhor para fazer com que você entenda a matéria. Mas ainda assim, essa última etapa, se por acaso ficou um pouquinho nebuloso,
Aquele card que passou anteriormente tem uma aula super legal em que eu falo tudo isso aqui de novo, que não é essa aula, é uma outra aula que já tem aqui no canal, é um pouco antiga, mas é muito boa, vai agregar muito valor. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço, foi um prazer te ver aí na nossa aula e até a próxima.